Oi, Medmores! Hoje a gente vai continuar falando da farmacologia cardíaca e vamos tratar sobre a hipertensão arterial. Vamos começar falando pela definição. A hipertensão seria o aumento sustentado dos níveis da pressão arterial e pode ser dividida em normal, quando está em 120 por 80 milímetros de mercúrio, elevada, entre 120 por 80 e 130 por 85, e acima de 140 por 90 já seria considerado hipertensão, sendo dividida em estágio 1, 2 e 3. Quanto à etiologia, ela pode ser primária, quando a pressão alta é considerado o problema principal, ou secundária, quando outras doenças desencadeiam essa pressão alta, podendo essas doenças serem doenças renais crônicas, endocrinopatias, apneia do sono ou uma dissecção aórtica. O tratamento farmacológico efetivo de pacientes com hipertensão diminui a morbidade e a mortalidade por doenças cardiovasculares, principalmente os BRA e os bloqueadores do canal de cálcio. Os fármacos usados podem agir para controlar alterando o débito cardíaco ou alterando a resistência vascular periférica. O tratamento tem como base a mudança do estilo de vida, como praticar exercício físico, comer menos alimentos com sal. E seguido disso, a gente começa o tratamento farmacológico. A primeira parte ali na base, nós temos os diuréticos tiazídicos, inibidores do sistema renina-angiotensina, como os IECAs e BRAs, e os bloqueadores do canal de cálcio. Quando uma hipertensão não é controlada com esses fármacos de base, podemos associar a espironolactona, da classe do ZARA, ou um beta-bloqueador. E por último, quase no topinho ali da pirâmide, nós temos os agonistas alfa-1 adrenérgicos. Vamos começar falando dos diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida. Aqui, eles são a primeira escolha de tratamento, porém não são eficazes em pacientes com insuficiência renal e edema na presença de insuficiência cardíaca. Outra classe de fármacos que se encontra na base do tratamento são os antagonistas do canal de cálcio tipo L. Eles são divididos em duas classes, os dihidropiridínicos, que são os fãs do dipiridino, é o meu macete para lembrar de quem eles são, e os não dihidropiridínicos, como verapamil e diltiazem. Os dihidropiridínicos agem como vasodilatadores seletivos. Quando usados sozinhos, podem causar taquicardia reflexa, principalmente o amlopidino, e os adversos deles incluem palpitações, edema dos membros inferiores, hipotensão, cefaleia e eritema. Já os não dihidropiridínicos, além de vasodilatadores, também fazem um bloqueio dos vasos no coração, e seus efeitos adversos incluem constipação, principalmente o verapamil, rubor facial, diminuição da contratilidade miocárdica, bradicardia e agravamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Vale lembrar que a gente não deve associar dihidropiridínicos com beta-bloqueadores, pois há um risco acentuado de bloqueio atrioventricular grave. A associação de IECA e bloqueador do canal de cálcio se mostrou a mais eficaz na redução do desfecho cardiovascular e renal, sendo sim a associação de escolha. Os IECAs, assim como os BRAs, agem no sistema renina-angiotensina-aldosterona e promovem uma vasodilatação. A gente viu eles mais detalhadamente na aula de insuficiência cardíaca. Os beta-bloqueadores não estão na base da nossa pirâmide de tratamento, porém eles vão passar para a base se o paciente estiver numa situação de pós-infarto, histórico de arritmias, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou uma doença arterial coronariana. O uso com diuréticos deve ser administrado cautelosamente em pacientes com diabetes mellitus ou dislipidemias, e seu uso é contraindicado se o paciente estiver numa situação de intoxicação por cocaína ou angina vasospástica. Os beta-bloqueadores são divididos em primeira, segunda, terceira e quarta geração, sendo os de primeira e terceira geração não seletivos e os de segunda e quarta geração seletivos para o receptor beta-1. Para lembrar os principais, eu tenho um macete, bem nada a ver, mas que me ajuda muito, que é 3 Pedros a buscar marmita, compra uma lagosta bem nova. Lembrando que todos os beta-bloqueadores terminam com LOL. Vale relembrar que na insuficiência cardíaca, os beta-bloqueadores que reduzem mortalidade são o bisoprolol, metoprolol e carvedilol. O carvedilol, além de beta-bloqueador, também atua bloqueando o receptor alfa-1. E o nebivolol aumenta o óxido nítrico. A espironolactona é um antagonista de receptores AT1 lá no rim e é adicionado como quarto fármaco em caso de uma hipertensão resistente. Porém, ele é o fármaco de escolha caso ocorra uma hipertensão secundária a hiperaldosteronismo primário. Os antagonistas alfa-1 são a prazosina, terazosina e doxazosina.
Elas causam vasodilatação de artérias e veias, aumento reflexo na frequência cardíaca e na atividade de renina plasmática. São usadas principalmente no tratamento da hiperplasia benigna de próstata e pode ocorrer hipotensão postural no seu primeiro uso. Os antagonistas alfa-2 têm ação central e seus representantes são a metildopa, que é a primeira linha para tratar gestantes e tem como efeitos adversos sedação, xerostomia, redução de libido, sinais de parkinsonismo, hiperprolactinemia, bradicardia e hipotensão, mais comum em idosos. E seu outro representante é a clonidina, que em altas doses pode estimular receptores em músculo liso que vão produzir vasoconstrição inicial. Seus efeitos adversos são semelhantes à metildopa. Por último, temos o tratamento da emergência hipertensiva, que consiste no uso de vasodilatadores, que já vimos também na aula de insuficiência cardíaca. Para a gestante, o fármaco de escolha na emergência é o nitroproceto de sódio, que dilata tanto arteríolas quanto as vênulas. E como curiosidade, eu trouxe para vocês a manobra de Allen. Ela consiste em comprimir tanto a artéria radial quanto a ulnar, pedir para o paciente abrir e fechar a mão algumas vezes e a palma da mão vocês vão ver que vai ficar branca. Depois que a mão fica branca, a gente descomprime ou a radial ou a ulnar. O esperado é que a mão volte a ficar rosinha. Se a mão não fica rosinha de novo, vermelha, significa que não está chegando sangue ali naquela região e provavelmente há uma obstrução